queria preparar um banquete. Queria preparar um banquete grande. Depois eu fui ver o que significava isso. Quer dizer que Deus fala no grande dia em que Cristo irá arrebatar a sua igreja, mas não só arrebataria os judeus, que era o seu povo escolhido, nação santa, mas era também para os gentios. Aqueles que se arrependessem, aqueles que se lançassem diante de Deus, esses também iriam com ele para o banquete. Só que Deus disse assim: Aline, presta atenção. Porque nesse banquete não é de qualquer forma que pode participar. Por isso nós estamos aqui. Porque estamos nos preparando para nesse banquete gozar. Esse banquete, ele é espiritual. É o dia em que Cristo voltará a buscar sua noiva. E não poderá haver nela mácula. Mácula. Não poderá haver. Porque até mesmo nós vamos participar do mesmo céu. E o tempo passou e sexta-feira o pastor ligou e disse: prepara uma palavra. Eu achei que ele já me papel. Não. Aí eu vim andando na rua e quando eu botei o pé para atravessar, que às vezes eu venho falando sozinha, eu ando muito sozinha, assim, não tenho muita companhia, eu ando muito sozinha lá para baixo, e eu gosto disso. Porque anda eu sozinha não, anda eu, Pai, Filho e Espírito Santo. E o legal é que eu estou falando e Deus ele vai me respondendo. E eu fui andando, questionando não. Botei o pé na rua, estava estudando a revista da Escola Bíblica Dominical. E Deus disse assim: Eliseu fez flutuar uma chave. Eu disse. Eu já li essas palavras, já ouvi outras pessoas pregar. No momento a gente ouve, a gente absorve, mas chega um determinado momento que a gente esquece. A gente sai daqui e a gente esquece, até mesmo porque somos seres humanos. Não temos um chip gravado na mente para lembrar de tudo que se ocorre. Mas alguma coisa você lembra. Então eu disse, tudo bem. Eu vou lá. Eu gostaria que vocês abrissem as nossas Bíblias juntamente comigo em 2 Reis, capítulo 6. E todas essas perguntas que eu fui fazendo e esses versículos que Deus me foi me dando, foi porque eu estava dando aula para os jovens e a revista fala muito sobre milagres, sobre transformações. E eu disse assim: Deus, como posso? Eu sei que tu me usa ali para falar com eles, mas eu preciso vivenciar um milagre. Eu preciso vivenciar algo diferenciado. Eu não posso somente falar, eu preciso viver. E Deus disse assim: Eliseu faz flutuar uma chave. E diz assim, do 1 ao 7. E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até ao Jordão, e tomemos de lá cada um de nós uma viga. E façamos-nos ali um lugar para habitar ali. E disse ele: ide. E disse um: serve-te de ires com o teu servo, com os teus servos. E disse: eu irei. E foi com eles. E chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água. E clamou e disse: ai, meu Senhor, porque era emprestado. E disse o homem de Deus: onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau e o lançou ali, e fez nadar o ferro. E disse: levanta-o então. E ele estendeu a sua mão e o tomou. E disse: levanta-o então. E ele estendeu a sua mão e o tomou. Nesse texto podemos ver que a esposa de profeta já havia se tornado pequena demais. Porque havia uma necessidade de expandir. Existia uma necessidade de alargar a tenda. Porque o lugar já estava apertado. Vira para o seu irmão e diga assim: antes de Deus alargar as suas fronteiras, Ele vai te estruturar. Então, os mesmos alunos que estavam ali participando e vendo que o lugar estava apertado, têm uma ideia: olha, vamos alargar a casa, ampliar o espaço para perto do Jordão.
E eles falam ao seu profeta responsável pela classe e vão assim fazer o trabalho. Só que enquanto eles estão trabalhando, enquanto eles estão ali cortando, por um descuido, o ferro solta, o machado de um dos profetas solta do cabo, cai no fundo do Rio Jordão. E ele clama: ai, Senhor meu, porque é emprestado. E o ferro naquela época era escasso. Então tinha uma grande valia aquele instrumento. E ele diz: é emprestado. Eles chamam Elias para solucionar o problema. Eliseu, desculpa, para solucionar o problema. Eliseu vai e soluciona o problema. Eliseu bota um pedaço de madeira. Eliseu pergunta onde caiu, joga a madeira e o ferro flutua. Na lei da física é impossível o ferro flutuar. Não tem como. Não existe isso, não tem como, não há possibilidade. Mas eu quero te dizer nesta noite que o Deus do impossível, ele quebra qualquer limite, qualquer lei, para poder te abençoar e fazer o milagre chegar nas tuas mãos. E o motivo, eu disse assim para mim, atravessando a rua, o motivo da perca do machado foi a soltura do cabo. Eu disse: Deus, isso é demais. E eu saí correndo, andando rápido. Cheguei na sala e disse: eu preciso escrever. E comecei a escrever aquilo que Deus tinha me dado. A maneira que é representada para construir as escolas dos profetas representa o homem, que precisa ser modelado por Deus. Ao ponto que ele diz assim: cada um de nós, uma vida. No verso 2 do capítulo 6 de 2 Reis. Tem uma partezinha aí que ele diz: cada um de nós, uma vida. E Jesus em Apocalipse 3, na passagem de Apocalipse 3, versículo 2, parte A, vem dizendo assim: ao vencedor falou em coluna no santuário do meu Deus, daí jamais sairá. Contudo, para nos tornarmos uma vida ou uma coluna, precisamos ser deixados modelar pelo machado que representa Deus. Porque ele corta a madeira, ele esmiuça a madeira bruta e faz dela algo útil para poder ser usada. Ele te corta, ele te lapida, mas é necessário deixar ele modelar. E Deus disse assim para mim: a madeira só é um instrumento se o machado estiver na ponta. Porque se o machado sai da ponta, para nada ela serve. Ou seja, você só é alguma coisa se eu for na tua vida. Agora, se eu sair, se você me matar, se você soltar o cabo que sou eu, o machado que sou eu, você não é ninguém. É uma folha de papel que qualquer um pega, amassa e joga fora. E eu fiquei assim olhando e Deus diz: por muitas das vezes nos tornamos inúteis. Madeiras inúteis. Eu disse: madeiras inúteis? Mas por quê? Porque simplesmente às vezes deixamos nos levar por sentimentos. Não sei se você já percebeu quando o teu guarda-roupa, que já está velho, aí você olha e você vê que tem cupim. Aí você só dá um peteleco nele assim, ó, às vezes quando tu tá revoltado, tu bate a porta do armário, aí aquele pedacinho do bico no canto do armário cai. Porque a madeira está fraca, a madeira está sendo comida pelo cupim, porque ela está fraca, porque ela não tem revestimento. E Deus diz assim: e às vezes, muitos de nós, a começar por mim, nos tornamos madeiras inúteis diante da minha presença. Não basta apenas sentar no culto e ser um peso morto. Não basta apenas vir para o culto, sentar e ser um peso morto para mim. Não adianta. E eu fiquei parada analisando, e Deus disse assim: olha, usa o teu testemunho. E eu disse: Deus, eu não vou usar isso não.
Não vou usar isso porque não gosto, sei lá, eu sinto vergonha, veja, se você não tem que sentir vergonha de nada. Quem te manda sou eu, quem faz sou eu. Você é apenas a porta-voz. E eu relutei a madrugada inteira, eu fui para o serviço, eu sentei, eu peguei outras mensagens que eu já havia escrito, e eu disse, eu vou ministrar isso. Deus disse, não. É isso que eu coloquei para você falar, e é isso que você vai falar. E o meu testemunho é o seguinte, quando eu atendi pelas portas dessa casa, há 4 anos atrás, quem estava no dia sabe vai lembrar muito bem, eu era totalmente diferente da pessoa que eu me encontro hoje. Totalmente. Jeito de se vestir, jeito de me arrumar, cabelo era cacheado, amarrado sempre para trás de rabo de cavalo, a cara muito fechada. Se você me acha sério, eu era pior ainda. Desprovida de alegria, desprovida de satisfação, revoltada às vezes, até mesmo com Deus sem ele ter culpa. Mas graças a Deus que Jesus, ele é o carpinteiro. E eu sou a madeira que ele vai colocando no devido lugar que ele quer. Ele vai lapidando, ele vai cortando, ele fala, eu faço como eu quero. E eu entrei pelas portas dessa casa, existia um grupo, como ainda existe, chamado Grupo Vale de Alabasta. E eu me empolguei com aqueles jovens, tal, entramos, fizemos parte da aliança da igreja. E teve um dia que, sempre nos ensaios, havia oração. Os ensaios começavam às 5 horas da tarde, e sempre tinha oração, pelo menos 1 hora, meia hora de oração. E eu entrei, e eu vindo pelo caminho do RP Monte, eu vim andando, conversando com algumas pessoas, eu disse assim, eu abaixei a cabeça e no meio do palavra eu falei assim, Deus, hoje eu preciso te adorar. Só que quando eu disse isso para Deus, eu levei o meu pensamento para ele e disse, Deus, eu preciso te adorar. Eu estava querendo dizer, Deus, eu preciso que tu faça algo diferente hoje comigo. Porque eu já não suporto mais querer essa madeira inútil. Eu já não aguento mais chegar na tua casa e não conseguir sentir a tua presença. E Deus tinha uma promessa de alargar as fronteiras. Só que para antes, ele precisava me estruturar. Ele precisava lapidar. E eu aprendi, e estava na reunião, o círculo formado, para poder fazer a oração, e a diaconisa Mônica e o presbítero Kleber, eles nunca tinham o costume de ficar repetindo, sempre. Quer oração? Quer oração? É que a oração ou não quer? Vai ou vaza? Ou você quer ou você não quer, tem que decidir. Perguntava 1 ou 2 vezes. E nesse dia, ela perguntou 1 e eu disse não. Eu não quero, não vou pedir. Ela perguntou 2, eu disse eu não vou. E Deus está dizendo, pede. Eu não vou, eu não quero. E Deus falou, pede. Na última vez que ela disse, olha, quem quer oração? Era a última vez. Eu levantei a mão assim. Quase querendo abaixar. E ela disse, Ciclano, você vai orar por Beltrano, você vai orar por Bertano, e eu vou orar pela vida de Aline. Por que você não quer orar por mim? Não poderia mandar uma pessoa orar por mim, não? Quer ela orar? Não que eu tivesse nada contra ela, não, mas é porque eu... porque é estranho. Mas tudo bem, Senhor, eu aceito. E naquele dia, Deus usou ela de uma forma sobrenatural. Ela não conhecia a minha vida. Ela não conhecia a minha história. Ela não sabia o porquê que eu estava ali. Ela conhecia a mim. Fechada, trancada. Às vezes eu até pensava que eu tinha um problema com ela. Só que o problema estava dentro de mim. Era eu que precisava deixar o carpinteiro me lapidar, me moldar, para que eu pudesse ter uma ferramenta hoje para estar aqui falando do que ele está fazendo, porque ele ainda não terminou na minha vida. E Deus usou ela de uma forma sobrenatural, porque às vezes a gente acha que se conhece por dentro. Tem coisinhas que você senta no fundo, você não quer fazer, não. Eu estou com raiva da tudo. Mas esse sentimento aqui, deixa pra lá. Mas você vai alimentando ele no oculto. A tua alma